Boa noite. Essa é uma aula aberta do Círculo de Mentoria Integral, que é um projeto que se propõe a tratar dos principais campos ou domínios da vida humana, que seriam corpo, mente, relacionamento, serviço e espiritualidade. Na verdade, essa divisão ela é só didática, né? Porque todos esses campos são uma coisa só. A gente procura abordar a vida humana como uma coisa integrada, por isso que se chama Círculo de Mentoria Integral. Não é uma mentoria específica em um ou outro campo, porque todos os campos estão interligados, um influencia no outro. Qualquer um dos campos da nossa vida que a gente procurar estabelecer algum desenvolvimento, alguma melhoria, a gente precisa olhar sempre para a nossa vida como um todo. Porque pode ser que o obstáculo que esteja atrapalhando a nossa caminhada nesse desenvolvimento esteja em algum outro ponto. Então, a gente, olhando para todos esses pontos, cada um deles de forma atenta e honesta com nós mesmos, a gente vai conseguindo estabelecer aquilo que nós queremos, né? Que é uma vida com saúde, né? Feliz, em paz. É algo universalmente qualquer ser humano que a gente perguntar o que a pessoa quer da vida, ela pode responder outras coisas. Mas todas essas outras coisas levam a isso. Felicidade, paz, saúde. Basicamente, a pessoa pode falar, o que eu mais queria da vida é ter um relacionamento amoroso. Na verdade, o que ela quer é experienciar através desse relacionamento é justamente essa felicidade que ela acha que está no relacionamento. Ah, não, o que eu mais queria na minha vida é comprar uma casa, a minha casa própria. O que ela quer, na verdade, é a paz, né, que a casa própria traria para ela, aquela paz mental de não precisar se preocupar em pagar um aluguel e tudo aquilo. Então, felicidade, paz, amor, saúde, são coisas que básicas e fundamentais assim que existem, né, e que muitas vezes se torna objeto de um anseio na vida humana. E dentro desse contexto, a meditação ela desempenha um papel que eu considero fundamental. Eu estudo e pratico meditação há alguns anos e na minha prática como terapeuta, eu utilizo e recomendo práticas meditativas, às vezes não diretamente. Nem sempre eu digo para a pessoa, olha, como receita médica, né? Senta todos os dias, 2 vezes por dia, durante 10 minutos, e observa a sua respiração. Seria uma receita médica de uma dose diária de presença, né, para a pessoa poder lidar com alguma emoção incômoda que ela esteja passando, ou pensamentos acelerados, agitação, e até mesmo sintomas físicos. Mas nem sempre essa recomendação acontece de forma tão direta. Só do fato da pessoa se propor a iniciar um processo terapêutico, ela necessariamente já está querendo olhar para aquilo que está acontecendo com ela. E no momento em que ela olha para aquilo, verbaliza aquilo e leva a atenção dela àquilo, isso já é uma forma de meditação, é uma forma de olhar, é uma forma de experienciar a realidade. Nesse encontro, a gente vai passar por 3 etapas. A primeira, eu vou trazer algumas reflexões, como essa que eu já comecei trazendo aqui. Depois, eu vou falar de forma bem resumida sobre o funcionamento, né, o que acontece quando a gente medita, a parte neurofisiológica da meditação, que acontece na nossa unidade corpo-mente quando nós meditamos. E, por fim, eu vou voltar nessas reflexões à luz desse conhecimento sobre a neurofisiologia da meditação, para que a gente possa entender como utilizar a meditação como uma ferramenta terapêutica. E, assim, poder extrair o máximo benefício dela. Muita coisa é falada sobre meditação e, hoje em dia, existem muito material, muitos vídeos, muitos documentários, muitas perfis de redes sociais falando muito sobre meditação e sobre como utilizar essa prática no nosso dia a dia. E muitas vezes, na verdade, isso é consequência de um aumento
das pesquisas científicas que têm sido feitas desde a década de 60, 70, a respeito dos benefícios da meditação para a saúde, inclusive para a saúde física. Um dos primeiros, ou talvez o primeiro pesquisador que trabalhou para perceber quais são esses efeitos positivos no corpo e na mente, é um autor chamado Herbert Benson, é um médico. Ele escreveu esse livrinho aqui, deixa eu ver, cadê ele? Aqui. Ele escreveu esse livrinho aqui, chamado de The Relaxation Response, a resposta do relaxamento. É um livrinho bem pequeno, porém muito grande em influência naquilo que ele traz, porque ele foi um pioneiro nos estudos sobre o impacto e o efeito da meditação sobre o corpo e a mente. Até então, a meditação era vista como algo sobrenatural, místico, algo exclusivamente ligado a tradições, principalmente orientais, e que necessariamente a pessoa precisava se sentar no chão, de pernas cruzadas, com a coluna ereta, né, e praticar alguma técnica, seja a repetição de um mantra, com o japamala ou sem o japamala, e prestar atenção na respiração, ou fazer alguma visualização de alguma luz, ou dos chakras, enfim. Sempre estava ligado a alguma escola, alguma filosofia, alguma prática espiritual oriental. E até hoje ainda existe essa visão no imaginário das pessoas. Mas ele desvendou o mecanismo de funcionamento da meditação. Ele percebeu que o que a meditação faz, na verdade, é muito simples no nosso corpo. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre o que ela faz. Mas quando essas pesquisas começaram a aumentar, e quando isso começou a ganhar um tom mais popular, que as pessoas começaram a entrar em contato com a meditação e ouvir falar em programas de televisão, em notícias e tudo mais, ela começou a ser vendida da mesma forma que tudo mais na nossa sociedade é vendido, ou seja, como um objeto, uma experiência, uma atividade que vai te proporcionar algo que você não tem. Ou seja, eu vou meditar para acalmar a minha mente. Eu estou muito nervoso, muito agitado, muito ansioso, eu vou meditar, que aí eu vou me acalmar. Não é assim que às vezes a gente pensa isso, às vezes a gente acredita nisso, né? Às vezes a gente ouve falar dessa forma. Ai, meu Deus, estou muito agitado, estou muito ansioso, vou meditar, que aí eu acalmo. Ou seja, a utilização da prática como uma tentativa de suprimir uma determinada emoção ou qualidade de pensamento. Ou você ouve falar, por exemplo, que a meditação é uma prática que reduz a dor, porque ocorre a liberação de algumas substâncias que são anestésicas. Realmente isso acontece. É você pensar, já sei, então eu vou meditar, que aí eu não vou sentir dor. É sempre como uma pílula, sempre como algo fast food, como algo para tamponar, para poder preencher uma falta, um vazio. Como uma espécie de fuga. Ou seja, eu não quero entrar em contato com isso que eu estou sentindo, eu quero parar de sentir isso. Logo, eu vou meditar, que aí eu paro de sentir isso. É uma forma bem comum que a gente percebe as pessoas lidando e falando sobre a meditação dessa maneira. E a gente faz isso com muitas coisas. Não é? A gente procura anestesiar essa sensação, esse vazio, essa necessidade que a gente muitas vezes tem de mudar algo que está acontecendo dentro ou fora de nós, de muitas formas. Pode ser, por exemplo, através de relacionamentos superficiais, através de um pote de sorvete, através de televisão, através de rede social. Tem muitas formas de nos anestesiar. Álcool, cigarro, outras drogas. Existem muitas maneiras de anestesiar. A sociedade nos oferece aos montes. Pessoal, se você quiser parar de sentir, tá aqui. E veja bem, não tem nada de errado no pote de sorvete, na televisão, na rede social, nas relações superficiais, passageiras, não tem nada de errado nisso. Mas a partir do momento que você utiliza esses objetos de experiência para poder fugir
da experiência que você está tendo, você se afasta de si mesmo. Cada vez que você faz isso, você se afasta mais de si mesmo. Quanto mais você se afasta de si mesmo, menos você consegue lidar com aquilo, com a sua experiência. Seja ela um pensamento, um padrão de pensamento, ou uma emoção, ou algum sintoma físico, qualquer uma dessas coisas. Ou alguma coisa que você não está conseguindo lidar na sua relação com alguma pessoa. Então, existe essa via de escape, onde a gente pode não entrar em contato, onde a gente pode evitar a situação e a experiência. E a meditação, muitas vezes, pode ser utilizada dessa forma. Eu nem sei se eu chamaria esse tipo de uso da meditação de meditação. Eu acho que eu chamaria mais de auto-hipnose. Seria uma forma de você fugir mesmo, se enganar. E fugindo da experiência, ocorre uma resistência. Esse é o problema. O problema é que, quando a experiência é desagradável, ela é desagradável. Quando você gera uma resistência a essa experiência desagradável, ela tende a se perpetuar. Todas as vezes que você resiste a uma experiência desagradável, ela tende a continuar. Ela dá uma trégua, momentaneamente, ela dá uma trégua. Se você consumir uma alta quantidade de açúcar branco no momento de tristeza, a tristeza vai embora. Instantaneamente. Instantaneamente. Você se sente bem, feliz. Logo depois, essa felicidade vai embora. Então, todos esses objetos e experiências e atividades, essas sensações que a gente busca para poder tamponar essa falta, que podem ser físicos, como alimentos, mas podem ser também ou substâncias, né, drogas, entorpecentes, elas podem ser físicas, mas elas podem também ser mais sutis, como, por exemplo, meditação. Ai, meu Deus, está muito... Deixa eu colocar uma música para eu poder não entrar em contato com isso que eu estou sentindo. Ou, se não, alguma forma de atividade religiosa também pode ser colocada. Oferece um alívio temporário. Veja bem, eu volto a dizer, não tem nenhum problema em colocar uma música, não tem nenhum problema em se engajar em uma atividade religiosa. Todas essas coisas são benéficas, são boas. Apenas que, quando você utiliza isso como uma via de escape da experiência, em algum momento você vai ter que entrar em contato com essa experiência, ela vai voltar. E até que você entre em contato com ela e compreenda, e acolha, e aceite, da forma como ela se apresenta, ela não vai parar de vir. Isso por si só, a compreensão disso já economizaria uns bons anos de terapia. Eu falo isso como psicólogo, economiza. Assim, quando a pessoa está disposta mesmo a entrar em contato com aquilo que ela está passando e a olhar profundamente, com honestidade, o processo terapêutico tende a ser mais rápido. Tende a produzir efeitos de forma mais assertiva para a pessoa. Então, é claro que em algum momento você vai precisar buscar formas de mudar para que essa experiência desagradável não aconteça mais. Mas, num primeiro momento, é necessário olhar com profundidade. E por que a meditação, então, é uma ferramenta terapêutica, como nós utilizamos, é um instrumento, uma ferramenta terapêutica tão importante para poder proporcionar esse espaço de acolhimento e de observação dessa experiência que, paradoxalmente, quando ela é completamente aceita, ela muda. Por que a meditação faz isso? E aqui a gente entra na segunda parte da nossa aula, que é sobre a neurofisiologia da meditação. O que ela proporciona na nossa circuitaria neurofisiológica, da nossa mente e do nosso corpo. Uma vez compreendendo isso, a gente passa a olhar para a meditação de uma forma bem diferente daquela que muitas vezes nos é passada.
E eu vou falar de uma forma bem simples e bem resumida, para que a gente, porque não é o foco da aula a gente ficar entrando muito em detalhes sobre isso, mas só para vocês entenderem. Nós temos um sistema nervoso. O sistema nervoso pode ser dividido em duas partes, central e periférico. O sistema nervoso central é formado pelas estruturas do encéfalo e a medula espinhal, que passa no meio da nossa coluna vertebral. Esse é o nosso sistema nervoso central. Ele é responsável pela recepção de informações, pela modulação ou processamento dessas informações e pela resposta, por emitir uma resposta diante dessas informações recebidas. O sistema nervoso periférico é o mensageiro, ou seja, é ele que leva a informação dos órgãos dos sentidos e dos órgãos dos sistemas corporais para o sistema nervoso central e de volta do sistema nervoso central para o restante do corpo. Ele é o mensageiro, ele é formado pelas correntes de nervos que percorrem todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo é enervado por essa rede de neurônios. Não existe um só pedacinho do nosso corpo que não seja enervado por essa rede. E isso é muito interessante, porque a gente percebe que o que acontece no nosso corpo está totalmente interligado com os nossos estados emocionais e mentais. Aquilo que acontece no nosso sistema nervoso central influencia o funcionamento de todo o nosso organismo, todas as células do nosso corpo. Recentemente, duas pesquisadoras inglesas escreveram um livro chamado O Segredo Está nos Telômeros. E ele fala muito sobre longevidade e sobre como fazer com que esse processo de regeneração celular aconteça por mais tempo, que você não desenvolva doenças numa idade precoce. E a gente considera que 50 anos, 60 anos é uma idade precoce para desenvolver certas doenças que na nossa sociedade as pessoas estão desenvolvendo com 60, 50, 40, 30, 20. Né? Tem muitas pessoas que estão desenvolvendo doenças que seriam para elas desenvolverem quando elas tiverem 80, 90 anos, ou nunca. E aí tem um capítulo nesse livro chamado As Suas Células Ouvem os Seus Pensamentos, que é muito interessante. As suas células ouvem os seus pensamentos. A gente vai entender isso melhor daqui a pouco. Então, a gente vai analisar o que a meditação faz no sistema nervoso central e o que ela faz no sistema nervoso periférico, certo? O sistema nervoso central pode ser dividido em três. É uma forma de dividir o sistema nervoso central. É o tronco encefálico ou cérebro reptiliano, o sistema límbico ou cérebro mamífero e o neocórtex. O tronco encefálico é a parte mais interna do sistema nervoso central. Fica bem no meio, bem no miolo. Ele é responsável pelas funções vitais do nosso organismo. Tudo aquilo que um recém-nascido é capaz de fazer já está desenvolvido no sistema límbico, sistema reptiliano, perdão. Então, por exemplo, funções vitais como batimentos cardíacos, respiração involuntária, processo digestivo, peristaltismo intestinal, contração e dilatação da pupila, vasodilatação, vasoconstrição, salivação, lacrimejamento, tudo isso, secreções hormonais das glândulas, tudo isso acontece pela ação do sistema reptiliano, ou seja, funções involuntárias, que nós não temos o menor acesso direto a elas. Pressão arterial, frequência cardíaca, tudo isso. E ele é a parte mais interna. No sistema nervoso central, quanto mais interno, mais primitivo, evolutivamente falando. Então, quanto mais externo, mais recente do ponto de vista da evolução. Logo depois do sistema reptiliano, vem o sistema límbico, que é um pouco mais externo, é uma camada mais externa, que é chamado de cérebro mamífero, ou seja, o cérebro mamífero é formado por tudo aquilo que os mamíferos têm, conseguem fazer. Então, ele é um cérebro mais emocional.
a função principal dele seria a de buscar sensações prazerosas e evitar sensações dolorosas. Detalhe, o cérebro reptiliano não gosta de novidades. Tudo aquilo que é novidade, o cérebro reptiliano rejeita, porque ele se sente ameaçado. Então, quando acontece ele gosta daquilo que é familiar, daquilo que é conhecido, daquilo que está dentro da zona de conforto dele. Tudo aquilo que está dentro da sua zona do conhecido, do familiar, do repetido, ele gosta. E ele se sente bem. Tudo aquilo que é novidade, ele se sente ameaçado. Ele se sente na necessidade de dar uma resposta para poder se adaptar àquela situação nova. Entende? Então, se nós queremos mudar alguma coisa na nossa vida, ou se nós queremos, por exemplo, estar atentos da experiência presente, o cérebro reptiliano ele tem muito pouco a nos oferecer, porque a experiência presente é sempre nova. A cada momento. Só existe novidade, o tempo todo. E o sistema reptiliano não gosta disso. O cérebro reptiliano não gosta de novidade. Então ele procura meios, subterfúgios, de se refugiar em algo conhecido, familiar. E o cérebro mamífero, então, ele busca o prazer, sensações prazerosas, e evita sensações dolorosas. Perceba, então, que os dois são extremamente importantes. Os dois são muito importantes e é necessário que eles estejam em bom funcionamento. Mas como nós somos animais sociais, como nós somos animais de criatividade, nós somos animais que conseguimos projetar o futuro, conseguimos criar, precisamos estabelecer relações para poder sobreviver, precisamos viver em sociedade, precisamos de todo esse contexto que, dentro do sistema reptiliano e do sistema mamífero, não são possíveis de ser feitas com a complexidade que o nosso cérebro é capaz. A gente só foi capaz disso porque existe uma outra estrutura chamada de neocórtex. O neocórtex é essa camada neo, ou seja, novo, é o mais recente. É a estrutura cerebral mais recente da natureza. Outros animais têm neocórtex também, mas nenhum animal tem um neocórtex tão desenvolvido quanto o ser humano. E é esse neocórtex super desenvolvido que nos dá a possibilidade de, na presença de um estímulo, antes da resposta, nós temos a possibilidade de refletir e tomar uma escolha, uma decisão conscientes. Nós não estamos sob o jugo da condicionalidade da resposta. Nós não temos uma resposta condicionada a priori para cada estímulo que nós recebemos, como os outros animais têm. O instinto, na verdade, é isso. O instinto animal, ou seja, na presença de um estímulo, a resposta já está programada no meu DNA. Com o ser humano, nós temos algumas respostas programadas, alguns reflexos, mas nós temos também a capacidade de modular essas respostas dependendo do estímulo que nós recebemos. E isso é o que faz toda a diferença. Esse é o nosso sistema nervoso central, em linhas gerais. O que a meditação faz? Ela fortalece ou desenvolve as habilidades e redes de conexões sinápticas neurais do neocórtex. Ela não enfraquece o sistema reptiliano e o sistema mamífero. Não teria por que fazer isso. Mas uma vez que você joga a sua atenção para o momento presente, e o momento presente é aquilo que é novo o tempo todo, então automaticamente você está fortalecendo aquela região do cérebro que é responsável pela tomada de decisões. Por tudo aquilo que só pode ser feito no momento presente. Por tudo aquilo que não se refere a uma memória pré-programada do passado. Quando você planeja algo para o seu futuro, para a sua vida, você está colocando em ação. Se a gente colocasse o seu cérebro num eletroencefalograma, a gente ia ver que essa região aqui do córtex pré-frontal, essa parte frontal aqui do nosso corpo,
fica extremamente oriçada, ativa, ela se ilumina. Né? E se ilumina literalmente, porque as conexões neurais são descargas elétricas. Então ela acende. E numa prática meditativa é isso que acontece. Ou seja, a sua capacidade de planejamento, de criatividade, de abertura à experiência, de oferecer um espaço onde a experiência presente pode acontecer e pensar em possibilidades para lidar com aquela experiência, aumenta muito. Do contrário, quando a gente está no modo piloto automático, ou no modo pensamento repetitivo, ou no modo ruminação mental, ou no modo resistência, não acolhimento, não abertura à experiência, quando a nossa vida passa a ser um grande não às experiências desagradáveis, aí a gente está reforçando a atividade do sistema reptiliano e do sistema límbico. E estamos enfraquecendo a atividade do sistema do neocórtex. Qual que é o problema disso? O problema disso é que a amígdala, o sistema límbico, o tronco cerebral, essas estruturas primitivas, elas são altamente reativas. Ou seja, na presença de um estímulo, você vai interpretar esse estímulo como sendo uma ameaça. Você vai sempre levar tudo para o lado pessoal e você vai sempre reagir de forma condicionada. É o que o autor Daniel Goleman, que escreveu o livro Inteligência, ficou famoso pelo seu livro Inteligência Emocional, mas tem outros livros muito bons dele também. Ele chama de o sequestro da razão pela amígdala. A amígdala é uma estruturazinha desse tamanhozinho dentro do cérebro, mas as consequências dela para a nossa vida são gigantes. Porque é ela que interpreta uma situação como sendo uma ameaça e é ela que faz com que você reaja de forma automática a essa situação, como se você não tivesse um neocórtex. Como se você fosse outro primata, ou um réptil, ou alguma outra criatura. Por isso que se chama o sequestro da razão pela amígdala. A razão é temporariamente sequestrada, a amígdala toma conta e faz você fazer algo que geralmente depois a gente acaba se arrependendo daquilo. Então, uma amígdala altamente reativa não é vantajoso para nós. É vantajoso que você tenha uma reação condicionada quando a sua vida está realmente em perigo. Quando você precisa se defender fisicamente. Né? Quando você precisa de uma resposta a uma situação, a um evento ameaçador, realmente. Agora, se, por exemplo, você está numa reunião de trabalho e alguém fala algo que você não gostou, alguém te aponta uma crítica, alguém faz uma fala que é injusta contra você, a sua amígdala não vai te ajudar muito. Se você explodir no meio da reunião, há uma tendência de que você não vai fazer valer o seu ponto de vista. Você não vai conseguir fazer valer os seus direitos. Você não vai conseguir mostrar que aquela pessoa que falou aquilo está sendo injusta. Você vai estar fazendo com que todo mundo dê razão à pessoa que falou injustiças contra você. Porque, afinal de contas, você se desequilibrou, explodiu. Então, esse é o ponto. A gente observa o que está acontecendo fora e dentro de nós. A gente vai aí isso já é a última parte da aula, onde eu vou falar como é que a gente utiliza esse conhecimento a nosso favor. Mas é muito importante a gente reconhecer esse padrão e como é que isso funciona dentro de nós. Quando a gente entende como é que o mecanismo de funcionamento, a coisa muda. É como eu gosto muito de tocar instrumentos musicais. Hoje em dia eu não estou tocando tanto, mas em vários momentos da minha vida eu fiz aula de alguns instrumentos e toquei. E é impressionante, quando a gente aprende a teoria musical, a gente toca melhor.
Então é isso que a gente está fazendo, a gente está aprendendo sobre a nossa mente, para a gente poder aprender como utilizar a meditação como uma ferramenta terapêutica. Bom, vamos agora para o sistema nervoso periférico, para fechar essa parte de neurofisiologia. O sistema nervoso periférico, então, recordando, é o mensageiro, é aquele que leva a informação para os órgãos, células e sistemas do corpo. Ele pode ser dividido em dois, autônomo e involuntário, autônomo e somático. Isso, acho que é isso. Não estou lembrado agora o nome. Mas é autônomo e um outro. Esse outro é o voluntário. Ou seja, se você falar assim, eu vou levantar minha mão, meu braço, aí, ou seja, qual foi o sistema nervoso periférico que mandou a informação para o seu braço se levantar? Foi esse, é o somático, é isso mesmo, sistema nervoso periférico somático. Ele faz as coisas que você consegue controlar conscientemente. E o sistema nervoso autônomo, ele leva aquelas informações que você não controla conscientemente. Por exemplo, né, respiração involuntária, batimentos cardíacos, frequência cardíaca, pressão arterial, salivação, a descarga de certos hormônios, etc, etc. O sistema nervoso periférico autônomo, por sua vez, pode ser dividido em dois: simpático e parasimpático. O simpático é responsável por enviar todas aquelas informações que te colocam no estado de luta ou fuga, o que é conhecido como estresse. Então, o estresse não é algo ruim em si mesmo. Ele é algo natural que acontece sempre que seu corpo precisa dar uma resposta a uma situação de perigo, ou que ele interpreta como perigo. Mesmo que esse perigo não seja imediatamente presente. Ele pode ser um pensamento, ele pode ser uma preocupação, ele pode ser uma lembrança, ele pode ser uma expectativa, ele pode ser um anseio. Todos esses pensamentos automáticos, repetitivos, podem disparar a resposta do estresse, que é aquela que ativa o sistema nervoso simpático e te coloca em modo de luta ou fuga. O que acontece quando você está no modo de luta ou fuga? Você libera um hormônio chamado cortisol e alguns outros, que basicamente vão fazer com que a sua pressão arterial aumente, com que a sua frequência cardíaca aumente, sua respiração fica curta, irregular, descompassada, rápida. O seu sangue sai da região central do corpo e vai para a periferia, ou seja, para a região mais das extremidades. A sua pupila se dilata, a sua digestão é praticamente interrompida, os movimentos peristálticos do intestino e a urina tendem a sair nesses momentos. Assim como um animal, se vocês já viram, um animal, quando ele está com medo, ele faz xixi. E se ele tiver com muito medo, muita dor, ele defeca na hora. Porque para realizar a resposta de luta ou fuga, ele precisa estar com a bexiga e o intestino vazios. E ele não pode estar digerindo nenhum alimento. Se ele estiver digerindo, ele não vai ter energia suficiente para lutar ou correr. Então, a digestão é interrompida. Na verdade, essa resposta ela não é só luta ou fuga, ela é luta ou fuga ou paralisia. Os cientistas já descobriram que uma outra resposta possível quando o seu corpo entra nesse modo de estresse e que acontece com muitos animais é paralisia. Eles travam, simplesmente. Claro, para enganar um predador e também porque quando o seu músculo está tenso, você sente menos. Você sente menos dor, mas também sente menos prazer. E a tensão muscular é algo que acontece com a gente quando nós estamos no modo de estresse. Justamente porque o corpo entra no modo de defesa. De luta ou fuga. Defesa e ataque. O sistema nervoso periférico, autônomo, parasimpático, por sua vez, é responsável por enviar todas as informações que colocam o seu organismo, a sua mente, num estado natural. Ou seja,
O sistema nervoso parasimpático está em atividade. Ele está ativo. Ele está mantendo a sua respiração longa, profunda, regular, pausada, a sua digestão acontecendo normalmente, sua pupila está normal, sua pressão arterial está normal, sua frequência cardíaca está normal, está tudo ok. E aí acontece algo que te coloca no modo de estresse. Seja algo real, por exemplo, um carro vindo em toda velocidade na sua direção, seja porque alguém te fez uma crítica ou falou algo que você não gostou, seja porque você pensou no boleto que você tem que pagar amanhã e ainda não tem o dinheiro na conta. Qualquer um dessas coisas, o seu cérebro ele não tem uma capacidade muito boa assim, de ver, né, qual que é o estímulo que merece que o seu corpo ative a resposta do estresse. O neocórtex é capaz. O sistema nervoso límbico e tronco cerebral, não. Daí a importância de fortalecer o nosso neocórtex, para a gente poder ter o discernimento de que coisas merecem o nosso medo e o nosso estresse. Porque o estresse é extremamente importante e necessário em situações em que você precisa realmente dele. E em que momento que você não precisa. Isso chama-se discernimento também. E aí, depois que o perigo passa, ou seja, você estava no estado de homeostase, um estado natural, um estado de bem, em paz, tranquilo. Aí aconteceu algo que te tirou desse estado. Natural, acontece. Aí você vai lá e resolve aquilo que apareceu. E aí depois você volta para o estado de repouso, não é? Quem é que faz esse retorno? É o sistema nervoso parasimpático. O problema é que, na nossa sociedade, no nosso estilo de vida, na forma como nós temos levado a nossa vida, nós, muitas vezes, muitos de nós vivemos no estado de estresse crônico. O que isso significa? Que a gente nunca retorna totalmente para o estado de equilíbrio. Nós nunca retornamos totalmente para o estado de homeostase, para o modo que o Herbert Benson, né, que escreveu esse livro, chamou de A Resposta do Relaxamento, é o nome do livro dele. Ele chamou de resposta do relaxamento esse retorno ao estado natural. O que a meditação faz? Ela ativa os circuitos neuronais, mentais, fisiológicos, neurológicos, necessários para que você retorne para o estado de repouso, para o estado de relaxamento. Não entenda aqui relaxamento como sendo alguém deitado numa rede, ou de perna para cima, ou alguém que não faz nada da vida. Muitas vezes a gente, como a nossa sociedade é uma sociedade do estresse crônico, todo mundo quase está em estresse crônico, a palavra relaxamento evoca a sensação de que a pessoa é folgada. Evoca a sensação de que ela deveria estar fazendo alguma coisa da vida, em vez de sentar nesse tapetinho, fechar os olhos e fazer uma prática de meditação. E nós mesmos temos, muitas vezes, essa cobrança. Porque como assim? Meu dia já é tão corrido, eu vou dedicar 10 minutos, 20 minutos para uma prática de meditação, para ativar a resposta do relaxamento? Eu não posso relaxar não, meu filho. Eu tenho conta para pagar, eu tenho boleto, eu tenho trabalho, eu tenho muita coisa para fazer. Não é assim que a gente pensa. E por causa disso, nós estamos em estresse crônico. E por causa disso, nós estamos vivendo menos e com menos qualidade do que poderíamos. Desenvolvendo doenças que nós poderíamos nunca vir a desenvolver. Vivendo muito aquém da qualidade de vida que nós poderíamos estar vivendo. E sempre numa busca incessante por tamponar essa falta e esse vazio, que foi o tema que nós começamos a nossa aula trazendo essa reflexão. E eu volto a trazer essa reflexão agora. Essa busca incessante por encontrar algo fora de nós que possa nos trazer alguma paz, ela é infrutífera desde o começo. Porque nenhuma
atividade, nenhum objeto, nenhuma sensação, nenhuma experiência pode nos trazer isso. Porque, como nós acabamos de ver, o modo do relaxamento, que é um modo em que você se sente bem, por definição, quando você está com o seu sistema nervoso parasimpático ativo, você não está buscando nada, resolver nada, não tem conflito. Em vez de estar numa resistência à experiência, você está num grande sim à experiência. Você diz sim àquela experiência que você está sentindo naquele momento. Esse estado, ele é o nosso estado natural. Quando eu disse para vocês que essas tentativas de anestesiar a nossa experiência quando toda vez que a gente faz isso, a gente se afasta de nós mesmos. Isso quer dizer que a gente se afasta dessa experiência que é o nosso ser real, o nosso ser natural, aquilo que nós somos em todo momento. Que é justamente isso que nós buscamos nos objetos, nas sensações, nas experiências. E assim a gente começa a olhar para a meditação não como uma busca de um estado que nós não temos. Então, assim, eu preciso meditar porque eu sou muito estressado. Logo, eu vou meditar porque a meditação vai me dar algo que eu não tenho, que é essa paz que eu busco. Em vez de buscar a paz nos objetos, eu vou buscar na meditação. Quando, na verdade, quando nós começamos a meditar, o que a meditação faz? Ela, se a gente fizer da forma adequada, correta, existem muitas formas adequadas, infinitas formas adequadas e corretas de meditar. Nós simplesmente retornamos para casa. Nós simplesmente voltamos para casa. Isso é tudo que acontece. Nós saímos do modo de estresse crônico e voltamos para o estado natural de relaxamento. E esse estado de relaxamento é aquele que nos proporciona a paz que nós tanto buscamos. Perceba que essa paz não é uma ausência de experiências desagradáveis. Não é uma ausência de conflitos. Não é uma ausência de atritos com a realidade, no sentido de que a realidade venha a não corresponder às nossas expectativas. Isso sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer. Mas, uma vez que você cria um espaço onde você pode permitir que essa experiência venha à tona e se desenvolva até o final, ela acaba. A partir do momento que você fecha a possibilidade de que a experiência aconteça e venha à tona, resista contra ela, ela não acaba nunca. Porque você permanece no modo de estresse. Então, perceba, esses são alguns elementos que eu venho trazendo para a gente poder refletir sobre o verdadeiro sentido. Não vou dizer o verdadeiro, não. Eu vou dizer uma forma de olhar para a meditação, vai. Uma maneira de olhar para a meditação. Uma maneira que muitas vezes pode ser diferente daquela que tem sido apresentada para nós, que é meditação fast food. Mais uma atividade, mais uma obrigação, mais um compromisso, mais uma tarefa para a gente realizar. Como é que eu faço, então, para poder realizar essa... Perceba que a meditação ela não é uma... ela não, eu não definiria ela como uma experiência. Eu definiria ela como um modo de estar com a experiência. Você pode estar com o modo resistência ou com o modo abertura. E eu vou fazer algumas ressalvas aqui. Primeiro, abertura à experiência não quer dizer que você vai aceitar tudo calado. Não quer dizer que qualquer coisa está bom. Não quer dizer que você vai deixar que coisas aconteçam com você e, tá tudo bem, né? Eu vou abrir espaço para essa experiência que está me machucando porque eu estou meditando. Não é isso, não é isso. Existe uma diferença muito grande, um abismo entre contentamento e conformidade, conformação. O contentamento, eu aprendi o significado dessa palavra no yoga. É o segundo dos niyamas.
É um dos princípios do yoga, que em sânscrito é chamado de santosha. Contentamento. Pode ser traduzido como contentamento. Esse contentamento é quando você encontra apreciação à experiência presente tal como ela é. Com completa aceitação. Ué, Gustavo, mas isso não é a mesma coisa que conformação, conformidade? Não. É oposto à conformidade. Porque a conformidade, ela é também uma fuga. E uma fuga é sempre uma resistência, nunca é uma aceitação. Nunca é uma abertura. Quando você se conforma com algo que está te fazendo mal, seja um hábito que você mesmo tem, ou seja uma relação abusiva, ou seja algo que você precisa transformar na sua vida e não transforma, é uma resistência. Você está resistindo ao novo. Não é uma abertura. A abertura é quando você olha para ela de frente. É uma questão de honestidade consigo mesmo. Tentando lembrar aqui que eu tinha para falar agora. Compromisso, aceitação e compromisso. É uma coisa que eu aprendi na faculdade de psicologia, que é uma ferramenta da psicologia cognitiva e que a meditação traz. E que eu fui descobrir muito tempo depois que existe uma abordagem da psicologia cognitiva comportamental que utiliza mindfulness, utiliza um tipo de meditação para gerar esse estado que chama de TAC, TAC, terapia da aceitação e do compromisso. O que isso significa? Isso é muito importante. Apliquem isso em situações que vocês acharem necessário e julgarem conveniente. Aceitação e compromisso é você estabelecer dentro de você o discernimento entre quais são aquelas experiências inevitáveis sobre as quais você não pode fazer nada a respeito. Qual é a experiência que você não pode fazer nada a respeito? Que situação que você não pode fazer nada a respeito? O que acontece? Veja, em toda situação existem algumas coisas que não tem nada que você possa fazer. Isso é muito verdadeiro quando se refere a outras pessoas, a nossa relação com outras pessoas. Existem algumas coisas que nós não temos nada o que fazer. Não tem nada que nós possamos fazer. Por exemplo, mudar a pessoa. É um exemplo. Né? Então, o que a gente faz com relação àquilo que não tem nada que pode ser feito? Em tudo aquilo que não tem nada que pode ser feito, existe uma coisa que pode ser feita, que é aceitar. Volto a dizer, a primeira coisa é você ter o discernimento para poder saber o que não pode ser feito. Qual é a situação que não tem nada que pode ser feito. Para que você não aceite algo que pode ser feito alguma coisa. Estão entendendo? Se existe uma situação em que tem algo que você possa fazer e você aceita e não faz nada, é porque você pulou a etapa do discernimento. A primeira coisa é refletir com calma. Quais são as situações qual parte dessa situação que não tem nada a ser feito. E aí você percebe que tem uma coisa a ser feita, que é a aceitação. Mas não uma aceitação passiva, uma aceitação como uma atitude interna ativa perante aquela situação. Uma aceitação total, 100%. Uma total abertura. Mas já que você utilizou o seu discernimento e percebeu que não tem nada que pode ser feito, então resta essa coisa a ser feita. É a melhor e única possibilidade. Aceitar. E a segunda etapa
Você pega, reflete e, através do seu discernimento que você tem, que todos nós temos, você vai perceber quais são as situações, quais partes de uma situação que existe algo que pode ser feito por você, seja agora, seja no futuro, em algum momento. Pode ser que não tenha nada que ser feito agora, mas pode ser que tenha algo que pode ser feito em algum momento no futuro, seja quando você encontrar de novo com aquela pessoa, ou quando você pode combinar de encontrar com ela para falar sobre isso, ou quando essa situação acontecer, tem algo que você possa fazer. Se tem algo que você possa fazer, aí vem a segunda parte, que é compromisso. Compromisso com o quê? Com isso que pode ser feito. Com isso que você pode fazer a respeito. Aceitação e compromisso. E esse compromisso, volto a dizer, ele é 100%, total. Você vai fazer aquilo que você se comprometeu a fazer. Então, isso é muito benéfico, é muito positivo, é muito... A gente muda a forma de lidar com as situações. Mas, para gerar essa aceitação sobre aquilo que não pode ser mudado, sobre aquilo que não tem nada que pode ser feito, para que a gente tenha um discernimento entre as duas coisas, e para que a gente possa se comprometer de verdade com aquilo que pode ser feito, se você estiver no modo do estresse, você não consegue. Dificilmente você consegue. Se a sua amígdala sequestrar a sua razão, você não vai aceitar e não vai se comprometer. Tá entendendo? Você não vai aceitar aquilo que não pode ser mudado e vai se comprometer 60% com aquilo que pode ser mudado. Ou 30%, ou 99%. Não vai se comprometer 100%. É isso que acontece quando nós estamos no modo estresse. E aí, isso gera o quê? Uma briga com a realidade, uma luta contra a realidade. Seja essa realidade interna, seja os seus pensamentos, seja as suas emoções, seja a sua relação com alguém, seja o seu trabalho, seja qualquer coisa. Esse atrito, essa interrupção do fluxo da vida em direção àquilo que você quer de verdade e deseja, é o que nós chamamos de sofrimento. Isso gera sofrimento. Uma vez que esse fluxo ele para de ser interrompido, que você aceita aquilo que não pode ser mudado, se compromete com o que pode ser feito e gera um estado interno de contentamento em relação àquilo que está acontecendo no momento presente, que é um interesse, é uma curiosidade, um interesse. Essa emoção não está vindo à toa. Ela está vindo para contar algo. Ela diz de algo. E não é preciso entender o que ela está dizendo. A linguagem da emoção não é algo para ser racionalizado. É algo para ser sentido. Não é? A emoção foi feita para ser sentida. E uma vez você sentindo ela até o final, acolhendo e recebendo essa emoção, você consegue lidar com ela da melhor forma possível. E essa abertura faz com que a energia que você gastaria bloqueando essa emoção, em vez de ser gasta nesse bloqueio, vai ser gasta para coisas úteis, para coisas realmente necessárias da sua vida. Muitas vezes pode ser que a fadiga e o esgotamento que a gente sente seja em virtude de um gasto de energia que nós estamos tendo, bloqueando a simples e natural expressão de uma emoção. E uma vez que esse bloqueio é removido, você tem a sua energia 100% disponível para fazer o que você quiser dela. Tendo dito isso, essa aula vai ficar gravada. Eu sugiro e recomendo que vocês assistam ela de novo em algum outro momento futuro, porque
Eu deixei aqui, ao longo dessa aula, várias coisas e várias reflexões que daria para a gente fazer uma aula inteira sobre elas. Mas são pontos que nos levam a um lugar onde percebemos que aquilo que a gente busca já é. E a nossa busca, ela termina, mas não termina os nossos anseios, os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos. Eles não terminam só porque a nossa busca termina. O que termina é a nossa crença de que o dia que eu realizar esse sonho, eu vou ser feliz. E aí, a partir disso, a gente começa a se relacionar com outras pessoas, não por causa de uma dependência ou de uma carência, ou porque a pessoa vai me fazer feliz, mas como uma celebração à vida. Você passa a comer um alimento saboroso não porque você está entediado, ou para poder tamponar uma tristeza, ou uma falta, ou um sentimento negativo. Negativo não, porque não existe sentimento negativo, né? Existem sentimentos desagradáveis que a gente não gosta. Mas negativo em si, nenhum sentimento é negativo em si mesmo. Em vez de você comer com essa intenção, você vai comer como uma forma de celebração da vida. E tudo na vida fica diferente quando a gente pensa desse jeito. Tudo na vida. A gente busca coisas e experiências não para poder tamponar algo, ou para poder fugir de algo, ou para poder encontrar a felicidade nesses objetos, sensações, atividades, experiências. Mas a partir de um local de contentamento, nós buscamos isso como uma expressão da paz que nós já somos, da felicidade que nós já somos, em essência, antes do estresse, antes da narrativa, antes da história de vida. Nós já somos isso. Por fim, eu dei várias. Eu não dei nenhuma técnica para vocês, perceberam, né? Eu não dei nenhuma técnica específica de meditação. Mas eu dei várias dicas de como utilizar a meditação como uma ferramenta terapêutica. E como é que eu utilizo isso na minha vida? De muitas formas. Hoje em dia eu tenho feito um momento, eu separo um momento do meu dia, não precisem fazer exatamente assim. Cada um de nós tem uma forma de acolher isso. Para mim, ainda é muito difícil, muitas vezes, fazer esse acolhimento de mim mesmo, das minhas emoções, dos pensamentos, quando eles se tornam muito revoltosos, muito um torvelinho interno, toma conta de nós, é muito difícil você acolher eles no meio das atividades da correria cotidiana. É possível. E às vezes acontece. Quando você retoma o controle da sua respiração, a observação da sua respiração, e você faz com que a sua mente veja claramente o que está se passando nela e o que está se passando na sua experiência presente, ela recebe aquilo e ela vira um espaço aberto onde a experiência pode acontecer sem nenhuma resistência. E, paradoxalmente, com essa aceitação, a experiência muda e se torna mais suportável. Mas você não fez isso para que a experiência mudasse. Você fez isso para acolher a experiência. Essa é a diferença. Então é possível, mesmo no meio da correria. É um momento de percepção. É um momento de voltar. É uma lembrança, uma recordação. Ah, pronto, voltou. Voltou para casa, digamos assim. Para a nossa casa, de onde nós nunca saímos, de fato. Nós só nos esquecemos muitas vezes, ou pensamos que esquecemos. Ou torna-se nuvens que encobrem o céu da nossa natureza essencial através de pensamentos, projeções, ideias, conceitos, julgamentos, críticas, autocobranças, barará, barará, barará. Então, é possível, mas é muito salutar, é muito benéfico se você separar
pelo menos um momento do dia, se não for possível todo dia, pelo menos algumas vezes na semana. E, de preferência, pelo menos um dia da semana, se não o dia todo, pelo menos uma parte do dia, de um dos dias da semana, você dedicar a essa lembrança, a essa recordação interior da sua verdadeira natureza, de paz e felicidade, que você é, em essência, que nós somos. Eu li esse livro, eu fiquei me lembrando dos ensinamentos do yoga, né? Esse livro não é um livro de filosofia oriental, é um livro de ciência, a resposta do relaxamento. E ele diz, o estado de relaxamento é o nosso estado natural. Nesse estado, nós entramos numa espécie de homeostase, onde nós estamos nos sentindo muito bem. A nossa mente fica clara, a nossa criatividade desabrocha quando nós estamos nesse estado. E é exatamente o que diz os textos do yoga. Ou seja, nós já somos aquilo que buscamos. É interessante. Então, você dedica esse tempo e esse espaço para poder acolher, se acolher. E faça do seu jeito. Você pode sentar em silêncio, você pode ir para um parque, ou você pode ir para um quintal, ou você pode ficar no seu quarto, ou você pode fazer um chá, tomar um chá olhando para o céu, para as árvores. Você pode fazer isso sozinho, é muito efetivo sozinho, mas se outra pessoa estiver com você nessa disponibilidade de abertura à experiência e você fizer isso junto com a pessoa, nossa, isso é algo que incrementa uma relação, seja ela de amizade ou uma relação amorosa, e muito, para que essa relação não seja só mais uma distração no nosso dia a dia. Já temos tantas distrações, mais uma. E ainda mais uma relação humana, né, ser usada como uma distração é, no mínimo, um desperdício. Então, você pode fazer um chá e tomar, você pode se deitar e observar a sua respiração e relaxar na cama, numa rede, ou no chão, sobre um tapetinho. Agora está bem frio, você pode querer se cobrir, você pode querer cobrir os olhos. Eu aprendi muito com uma professora, que eu fiz um curso com ela, minha professora de yoga restaurativo, chamada Mila Derzett. Ela escreveu esse livro chamado Relaxe. E nesse livro tem muitas posturas de yoga deitado. Todas as posturas são posturas deitadas. Que utilizando acessórios simples que você encontra em casa, como mantas, toalhas, você atinge um estado de profundo relaxamento e acolhimento de si mesmo. E você pode desfrutar da sua própria presença, não como uma fuga, mas como uma receptividade. É como boas-vindas, né? Seja bem-vinda. Você dá as boas-vindas para si mesmo. Você dá as boas-vindas para as suas emoções. Você dá as boas-vindas para as sensações corporais. Dá as boas-vindas para os pensamentos. Não existe emoção negativa, não existe pensamento negativo. Existem pensamentos distorcidos e existem emoções desagradáveis. Mas elas só são negativas se a gente resistir a elas. Não posso pensar isso, não posso pensar isso, não posso pensar isso, não posso pensar isso. Acho que a minha bisavó que dizia tudo aquilo que a gente resiste, persiste. Não é verdade? E é verdade. A resistência é um sinal que nós não ouvimos a lição. E ela vai se repetir. Até que a gente ouça. Né? Então, existem várias posturas, assim, que não precisa, claro, essa aqui para você abrir o peito, né? Você coloca uma manta dobrada embaixo das escápulas e fica nessa postura mais de abertura, de receptividade. É muito bom. Então, eu gosto muito de fazer essas posturas restaurativas do yoga que me ajudam bastante. Mas, de vez em quando, eu só me deito e acolho. Faço um chá e permaneço em estado de profunda autoobservação. É só isso. Meditar é isso.
Se você quiser, em algum momento, se sentar no chão de pernas cruzadas, de frente para a parede, como no Zen budismo, de olhos abertos, como no Zen budismo, ou de olho fechado, ou de frente para um altar, ou acender uma vela, acender um incenso, qualquer coisa. Tudo isso é válido. Tudo isso são formas de você entrar em contato. Toda forma que você tiver à sua disposição, que ressoe e faça sentido com quem você é, que te ajude a entrar em contato com você mesmo e a retornar para esse estado de equilíbrio, que é a nossa verdadeira natureza e da qual nós nos afastamos tanto, principalmente pelo nosso estilo de vida, é válido. Então é assim que eu vejo a utilização da meditação como uma ferramenta terapêutica. A meditação como uma forma de lidar com a experiência. Que forma é essa? A abertura. Dando espaço para que a experiência aconteça. A partir disso é que nós teremos e temos a força, a energia, a coragem, a disposição para poder realizar qualquer mudança que a gente queira realizar. De um local de contentamento é possível mudar, é possível ir atrás dos nossos sonhos. De um local de falta, de carência, de dependência, ir atrás das coisas nesse local, nós nunca vamos alcançar. Não vamos alcançar nada do que a gente sonha. Ou às vezes até alcança, mas a felicidade que isso traz é muito passageira. Não é algo que você respira aliviado e simplesmente vive, né, de forma natural, espontânea. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Essa foi a nossa aula de hoje. E fica aberto agora, né, para perguntas e colocações, comentários, dúvidas, partilhas. Sejamos esse espaço. Grato. Graças também, Gustavo. Eu tenho muito, muito que te agradecer. Eu vim esperando muitas dicas. É a primeira aula sua que eu vejo completa ao vivo. E eu vim esperando dicas simples, umas coisas mais comuns. Pelo contrário, o que você faz é desconstruir o que a gente entende. E muito, muito antes de dar receitas ou finalizar caminhos, o que você faz é abrir portas, dar indicações e apontar para onde que a gente vai e perceber que tem muito ainda para ser descoberto. E eu estou muito tentada a te pedir uma aula extra com aprofundamento dos livros ou outras coisas. Você tem tanto ainda para mostrar para a gente. Eu vou esperar que você tenha disponibilidade. Me chama, por favor. É muito enriquecedor. Só a gratidão. Oh, que ótimo, Zé. Muito bom ouvir suas palavras. Eu fico feliz. É esse mesmo o propósito. A intenção que eu tive para fazer essa aula era mais disso mesmo, né? Fico feliz que tenha cumprido essa tarefa. E sim, eu tenho muita coisa. Eu até tinha separado uns aqui que eu nem cheguei a mostrar, né? Tem aqui o Thich Nhat Hanh, que é a meditação andando. Meditação andando. É um livrinho fininho, assim, é bonito, é poético, é lindo esse livro. E tem umas ilustraçõezinhas dele também aqui, bem singelas. Aí tem aqui, contando a respiração enquanto se caminha meditando. Liberte-se da carga conscientemente. Né? Cada passo é uma brisa que nasce. É bonito demais esse livrinho. E ele ensina como meditar caminhando. Caminhando, a cada passo. Muito, muito bom. Então tem muita coisa que daria para a gente falar. Eu vou mostrar só mais um aqui para vocês, que é esse aqui já é mais técnico, tá? É Mindfulness e Psicoterapia. Esse aqui já é um pouco maior. Ele já é um livro mais técnico, mais científico, que fala justamente isso. Fala como que você utiliza... mindfulness é utilizado como uma forma de lidar com a experiência que ameniza o sofrimento desde a sua criação, que foi há 2.500 anos com Siddhartha Gautama. Ou seja, a primeira pessoa que utilizou essa palavra sati, que foi traduzido como mindfulness, que significa atenção plena, né? Ou experiência, abertura à experiência, tudo isso,
foi Buda, né, que ensinou isso dessa forma, com essa palavra. Mas antes dele, nos Vedas, né, já estava lá escrito, né, o Vedanta fala muito sobre essa presença, o observador consciente, sobre isso que nós já somos em essência e que não pode ser aprendido pela mente. Ele é a própria observação da mente. Mas que hoje em dia está sendo utilizado como uma ferramenta terapêutica para tratar tudo que vocês imaginarem. Tem lá Mindfulness-Based, terapia cognitiva baseada em mindfulness para depressão. Terapia cognitiva baseada em mindfulness para ansiedade. Terapia cognitiva baseada em mindfulness para transtorno alimentar. Terapia cognitiva baseada em mindfulness para um monte de coisa. E todas elas têm o mesmo princípio, que é o quê? Abra-se para a experiência. Abra-se à experiência. Não resista. Observa. E é impressionante que as pessoas vão lá, se abrem à experiência, observam e conseguem lidar melhor com aquilo. Diminui. A ansiedade diminui. Na verdade, elas percebem que a ansiedade era justamente um anseio, né? Ansiedade é um anseio que provoca uma resistência àquilo que está acontecendo no momento, pela expectativa do que pode vir a acontecer no futuro. Então, quando você se abre ao que está acontecendo no momento, a ansiedade diminui. Com a depressão, tratamentos de depressão baseado em mindfulness, tratamento de dores crônicas, como esse aqui é o Jon Kabat-Zinn, né? Meditação é mais do que você pensa. O Jon Kabat-Zinn foi a primeira pessoa a criar um protocolo baseado em mindfulness. E nesse protocolo, ele tratava pessoas com dores crônicas, pessoas com doenças que tinham dores crônicas, tinham que tomar medicação forte para dores. E era muito simples, deita e observa o seu corpo. Ah, mas tá doendo, meu corpo tá doendo, como parece um masoquismo, né? Tipo, o corpo da pessoa tá totalmente dolorido, você vai pedir para ela deitar e observar, levar a atenção dela para aquilo? Parece uma maldade, né? Mas não. E quando você observa, entra em estado meditativo, seu próprio corpo produz substâncias que diminuem a dor. Então, teria muito que a gente falar sim. Eu estendo o convite para que vocês possam continuar participando desse círculo, que é o Círculo de Mentoria Integral, onde a gente trata sobre esses temas, né, temas relacionados à vida humana, corpo, mente, relacionamento, espiritualidade e... Vocês viram que a gente falou de tudo isso, né? Corpo, mente, relacionamento, serviço, não falamos muito, mas eu falei, né, que quando você abre espaço, a energia torna-se disponível para você utilizar naquilo que realmente importa, que é o serviço que você tem para oferecer para o mundo. A espiritualidade, serviço, relacionamento, corpo e mente. Nós falamos sobre tudo isso numa aula sobre meditação. E então dá para falar sobre esses 5 aspectos de diversas maneiras. Temos uma aula sobre comunicação não violenta, aulas sobre mudança de hábitos, como fazer um propósito, como fazer um plano de vida, como montar um plano de ação, como descobrir o seu propósito ou o seu dharma, como é dito em algumas tradições, como executar esse propósito da melhor forma possível. Então, esses são os temas tratados no Círculo de Mentoria Integral, que tem encontros semanais. Toda terça-feira a gente tem esses encontros, né? A gente encerrou uma agora recente, agora nós vamos abrir outro a partir do mês de julho. E eu vou passar as informações para vocês todos lá no grupo, num arquivo em PDF. Tem uma contribuição, que eu considero ela bem... que vale muito a pena, né? Ela não é uma coisa muito cara, assim, a mensalidade. São 2 encontros semanais, mais um encontro individual a cada 15 dias. Esse é o formato básico assim, do Círculo de Mentoria Integral. Fica esse convite e caso vocês queiram convidar alguém também, fiquem à vontade. Essa aula vai estar disponível no YouTube amanhã. Então vocês podem passar lá para quem vocês quiserem, uma aula aberta, gratuita, realmente para que muitas pessoas possam assistir. Então, Vanessa, você quer falar alguma coisa? Pontuar algo?
aula maravilhosa, o seu serviço, sempre engrandecedor. É uma bênção, né, ter você nesse serviço aqui na Terra que contribui tanto. É sempre muito bom te ouvir. Parece que é esse retorno para casa, assim, né? Você sempre traz várias ferramentas, né, diferentes, mas todas com esse intuito, né, da gente retornar, e é sempre muito bom. Eu entendi, né, sobre esse método, né, sobre utilizar, né, a meditação como essa forma terapêutica, tipo, é uma forma de autoacolhimento, né, de autoacolhimento, de acolhimento do presente, né, da realidade, das emoções, do que a gente é, e é tipo uma forma de amor, né, a meditação como uma forma de amor mesmo. Gratidão. Gratidão, minha irmã, pelas palavras. E é isso mesmo. É uma forma de. Eu acho que o amor é isso. Né? Assim, quando a gente reconhece a nossa verdadeira natureza, a gente percebe que ela é a mesma em todos. E aí fica fácil. Né? Fica mais fácil. Amar. Tá certo, então, gente. A gente fica por aqui hoje. E agradeço vocês por terem ficado até essa hora juntos. A gente vai se falando. Eu vou passar todas as informações para vocês, o PDF lá no grupo, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa, pode vir falar comigo que a gente pode conversar. Tá bom? Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, obrigada, abraço, boa noite.